Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ver a nossa aula 2. Nós vamos ver três tópicos importantes. É importante sempre que vocês assistam a aula anterior, desculpe, né? Para que vocês possam entender as aulas seguintes, tá? Outra coisa muito importante é a leitura. Então nós temos um livro base e vocês vão perceber na plataforma que já existem atividades. Avaliações são feitas nas leituras desses livros e na compreensão dessas aulas que estão gravadas. Então é muito importante a leitura dos capítulos e a resenha, né? Vamos lembrar que resenha que eu estou pedindo é uma resenha feita à mão de uma página somente. Então vocês vão fazer um resumo e vão fazer o comentário de vocês. A resenha, essencialmente, ela é isso, tá? Ela é um resumo contendo um comentário de vocês do que vocês entenderam, né? Tô aqui meio escabelado aqui, né? Com um monte de cabelo escabelado. Mas vamos lá, gente. A gente vai falar então do conhecimento analítico e sintético. Vamos falar da filosofia da ciência, conhecimento matemático, junto aí com conhecimento analítico e sintético. Então são mais conceituais. E a história das geometrias não euclidianas. Isso aqui é bastante interessante. Então nós vamos seguir aqui um roteiro, vamos ver inicialmente conhecimento e o conhecimento analítico e sintético. E sempre procuro trazer para vocês de uma maneira bem resumida para facilitar o tempo de vocês, né? Então, de maneira que vocês leem, olhem esses slides, vocês assistem essas aulas, depois vocês fazem a leitura, isso vai complementar o conhecimento de vocês. O que é conhecimento? Conhecimento pode ser entendido como uma crença verdadeira justificada. Interessante, né? Uma crença verdadeira justificada. E aí, o que sabemos, como sabemos que algo é verdadeiro? E aí eu tenho que ter a razão e a experiência. Então eu não posso ir por um achismo, né? Eu acho. Você acha, mas você viu, você experimentou, você tem certeza. Então, o conhecimento ele tem que ter essas duas bases, a razão e a experiência de que realmente você tem certeza que aquilo que você está falando é verdadeiro, né? E baseado na razão, que tem coisas que são lógicas, né? Duas grandes fontes de conhecimento são razão e experiência. Então, segundo Kant, a gente viu isso na aula passada, ele tentou conciliar essas duas coisas. Lembre-se que Platão trabalhava muito com a razão, Aristóteles também trabalhava com a razão, só que Aristóteles ele ia mais para a experiência, mais o empirismo. E aí Kant tentou conciliar esses dois pilares, tá? Pegando a aula passada. Bom, um novo tema da aula de hoje é que isso aqui, na verdade, é um resumo do que nós vimos na aula passada, a questão do conhecimento. E o que seria então esse tema novo, conhecimento analítico, né? Os juízos analíticos, o predicado já está contido no sujeito, ou seja, já é algo abstrato, já é algo lógico, né? Um exemplo, o triângulo tem três lados. Lógico, ele não tem dois lados, tem quatro lados, ele tem três lados. Então é uma coisa muito lógica, já está contida dentro do conceito. Independe da experiência, você não precisa provar isso, são necessariamente verdadeiros, apenas explicam um conceito. Aqui a gente tem uma coisa bem simples também, né? Todo solteiro é não casado. É lógico, né? Então são coisas muito lógicas, muito evidentes. Tá? Isso é chamado de conhecimento analítico. Já o conhecimento sintético, nos juízos sintéticos, o predicado acrescenta uma nova informação ao sujeito. Então você está acrescentando um novo conhecimento. Por exemplo, uma mesa quadrada, obviamente ela tem quatro pernas. Claro, tem mesas quadradas, desculpe, uma mesa retangular. Vou pegar esse desenho aqui, né, que eu coloquei aqui. Uma mesa retangular tem quatro pernas. Pode ser que ela tenha três pernas, né? Mas normalmente ela tem quatro pernas. Mas eu vou acrescentar um conhecimento a mais aí, dizendo que ela é branca, tá? Ou ela tem
essa parte de cima dela, a superfície dela é branca. Então eu acrescentei um conhecimento, então a gente chama isso de conhecimento sintético. Tá? Então amplia o conhecimento, pode depender da experiência, né? A mesa é branca, está chovendo. Aqui foi feita uma comparação, então nós temos aqui 4 quadros. No primeiro quadro fala sobre o que é conhecimento, ele depende muito da razão e da experiência. Aqui o conhecimento analítico, que ele é bem evidente, bem lógico. Conhecimento sintético, que ele traz algo a mais. E aqui no quarto, aqui nesse canto inferior direito, um resumo do conhecimento analítico e sintético, para ficar mais claro, tá? Então o analítico ele tem a sua origem na razão, o sintético na razão ou experiência, ou um ou outro ou os dois. Não depende da experiência, porque é muito lógico, né? O sintético pode depender da experiência. Então a gente vê que esse analítico aqui está muito ligado às ideias de Platão. Lembra as ideias de Platão? E esse sintético está mais ligado às ideias de Aristóteles, da aula passada que a gente viu. Tá? Aqui é importante, a função principal é explicar conceitos, o analítico, e o sintético ele pode mudar conforme o conhecimento a mais, ele pode sofrer uma mudança de conhecimento. Pode ser porque vai sendo acrescentado mais informações. Muito bem. Vamos falar agora sobre filosofia da ciência. Vamos lembrar que nas aulas passadas, filosofia em si ela é para trazer fundamentos. Lembra daquele blocão de gelo lá que eu mostrei naquele primeiro slide da aula passada? Onde você tinha na superfície a matemática e embaixo tinha um monte de gelo, um blocão de gelo no fundo da água que você não sabia. Aquilo ali é a filosofia, né, que te dá os conhecimentos básicos, fundamentais, os fundamentos para você entender a parte de cima que é a matemática. Então vamos falar da filosofia da ciência, matemática como conhecimento a priori, também já foi comentado. Platonismo, formalismo e logicismo, tá? Uns conceitos aí que foram aparecendo ao longo da história por alguns estudiosos, matemáticos e filósofos. Então nós temos aqui a filosofia da ciência, ela procura entender o que é ciência. Então, novamente, ciência não é simplesmente um conhecimento popular, vamos dizer assim, uma superstição, um achismo. Ciência não é isso. A ciência ela depende da observação, do experimento, para daí você dizer, olha, existe uma teoria aqui, né? Um conhecimento válido, tá certo? Que eu posso aplicar na eletricidade, por exemplo, no eletromagnetismo, existe uma forma, porque isso foi testado e foi comprovado. Tá? Ou seja, foi comprovado por experiências, isso lá no final de 1800, naquele período de 1850 até 1900, você teve ali um avanço muito grande da eletricidade e se descobriu que a eletricidade gerava um campo magnético, por exemplo, em torno de um fio. Esse campo magnético aí, ou um campo magnético poderia gerar eletricidade e vice-versa. Várias descobertas foram feitas, fórmulas foram desenvolvidas, mas isso tudo é baseado numa filosofia, em fundamentos. Né? É baseado assim em observações, em experimentos, que é diferente da matemática. A matemática ela não depende essencialmente de experiência, ela não depende de experiência, ela é um conhecimento a priori, lógico, abstrato, razão. Como o conhecimento científico é produzido, então ela tenta responder a essas questões, é chamado de filosofia da ciência. Com a ciência que está sendo trabalhada, a física, a biologia, a matemática em si, a química, né? E por aí vai. Como teorias científicas evoluem, e isso é o que a gente está estudando nessa disciplina, a evolução, né, da matemática de novas descobertas. Então a filosofia da ciência ela tenta responder perguntas básicas, mas lembre-se que toda ciência ela depende essencialmente da observação e experimentação, que não é o caso da matemática, a mãe das ciências, né, a gente poderia dizer. A matemática como conhecimento a priori,
Segundo Goldstein, os resultados que foi o matemático, os resultados matemáticos não dependem da observação da natureza, então é puramente pela razão, tá? O teorema permanece verdadeiro independente da experiência. Então existe um teorema, esse teorema não é simplesmente fazer testes com números, esse teorema eu tenho que provar ele através da lógica, através de demonstrações. E aí a gente tem também o platonismo matemático, que influenciou muito o meio ocidental, principalmente, como eu comentei na primeira aula. Lembra lá que eu falei de Platão lá, que disse que o Platão entendia que tinha um mundo metafísico, né, um mundo espiritual, que lá estavam as ideias. O que são ideias? São paradigmas, são modelos, tá? Então lá no mundo das ideias tem um cubo, tem um quadrado, então ele já existe. Se você acreditar ou não acreditar, né? Problema seu, brincadeira, tá? Brincadeira. E existe para Platão essas figuras geométricas ou esses objetos, o que seja, existe lá no mundo das ideias. Então, nesse mundo que nós vivemos, esse mundo que para ele não era bem concreto, né? Pô, esse cara é meio doido, né? Mas era a filosofia dele que influenciou muito a história da humanidade, né? Então, se eu estou em um cubo aqui, porque isso aqui é uma cópia de um cubo que tem lá em cima no mundo das ideias. Então, aí chega-se à conclusão, para o platonismo, que os objetos matemáticos existem independente da mente humana. Então, mesmo que você não acredite, ele existe lá. Então, o que que o matemático faz? Ele inventa? Não, o matemático ele descobre o que já existe. Essa é a ideia do platonismo, tá? Bom, existe também ao longo da história e existiu outras linhas aí de pensamento, além do platonismo, né? O formalismo. O formalismo significa que a matemática consiste em sistemas formais baseados em regras. Então, a matemática é baseada em regras, em postulados, em, em regras, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então é uma regra, você não pode bular essa regra, né? O ângulo se duas retas são ortogonais, então elas formam um ângulo de 90 graus. Isso é uma regra. Então é o que a gente chama de formalismo, né? Então é um sistema formal, tá? Não está errado isso. Então existem axiomas, regras de inferência, teoremas. Aqui ele foi colocado, inclusive, um esquema bem interessante, ó, que um vai dando base para o outro. Então, para eu provar um teorema, eu tenho que me basear em axiomas, tá? Regras de inferência que a gente usa na lógica, lembra da lógica? Queria só dar uma pausa aqui, abrir um parêntese. Um novo currículo da matemática ali no Instituto Federal, na licenciatura de matemática, existe um novo currículo que foi implantado. E existe uma disciplina nova chamada Construção Algébrica de Funções, que por acaso é eu que estou dando essa aula. Desde o semestre passado, semestre vou dar aula de novo, na licenciatura, né? Mas o que é essa disciplina? É para você ensinar inicialmente lógica, tá? Que vai entrar essas regras de inferência aí. Depois ensinar demonstrações, trabalhar com dedução, provar teoremas, tá? Então é mais ou menos dentro desse princípio, seguindo regras, trabalhar com indução matemática. Para depois de ver tudo isso, teoria de conjuntos, pô, bacana. A gente ainda está indo embaralhado de lógica aí, se vocês perceberem. E aí nos 2 meses finais aí da disciplina, você trabalha com funções, tá? Construção de funções, aquilo que você já conhece, função bijetora, injetora, sobrejetora, função composta, função inversa. Aí a gente entra um pouquinho em função do primeiro grau, do segundo grau. Mas antes de tudo, os alunos passam a ter noções de como provar um teorema, porque os alunos sempre sentiam no currículo antigo dificuldades de fazer a disciplina de álgebra e de geometria 1 e 2, porque não sabiam provar teorema, tinha essa dificuldade. Então essa disciplina é para dar base para os alunos
a entenderem melhor as disciplinas que viriam mais à frente. Bom, então além do platonismo, mundo das ideias, do formalismo, ou seja, a matemática é baseada em regras, formas, regras, existe o logismo, que segundo esses matemáticos, Frege e Russell, né, toda matemática pode ser reduzida à lógica. E tem um certo sentido. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele livro, O Homem que Calculava. Já leram esse livro? Gente, é muito interessante. O Homem que Calculava, como que ele resolveu o problema dos 35 camelos. Eu não vou contar a história, deixar para vocês procurarem. Deve ter esse livro em PDF na internet. O Homem que Calculava. Até meu filho leu esse livro. Era um livro paradidático do ensino médio. E esse livro é muito legal, gente. Trabalha com lógica, usa matemática. Era uma história entre árabes lá e tinha o problema dos camelos, né? Como é que ia dividir os 35 camelos, que era a herança aí de três islâmicos, né? Tinha que dividir. Aí o homem que calculava resolveu o problema, né? É muito bacana, gente. Eu só não lembro qual é o capítulo dessa história dos camelos. Eu acho que é o capítulo 3. Procurem aí que vocês vão encontrar o homem que calculava. Muito bacana. Trabalha com essa questão de lógica. Então, redução da matemática à lógica. Então, resumindo aqui, filosofia da ciência, né? Ela está preocupada em responder questionamentos importantes. O que é ciência? Ciência não é um achismo, não é uma superstição, ela depende da observação do experimento. A matemática, ela não depende do experimento, ela é um conhecimento a priori, razão, lógica, abstração. Existe algum sistema platônico, o mundo das ideias, o formalismo, que depende de regras. A matemática é definida por regras. E existe uma outra linha de pensamento, que é o logicismo, que a matemática pode ser reduzida através da lógica, né? Vamos lembrar aqui também o pai da lógica é Aristóteles. Olha que interessante. Seguindo aqui, vamos falar agora da geometria de Euclides, que a gente aprende na escola, no ensino fundamental. A gente passa uma vida estudando a geometria de Euclides. Eu, inclusive, comprei um dos volumes da geometria euclidiana, aqueles originais, né, traduzidos para o português, né? Ninguém merece. Ninguém vai ler grego aqui. E aí, com o decorrer do tempo, surgiu as geometrias não euclidianas. Olha que interessante, tá? Então você tem aqui a geometria de Euclides. Durante mais de 2000 anos, a geometria euclidiana foi considerada uma única descrição possível do espaço. Inclusive, uma das grandes dificuldades que eu falei na aula passada, que foi no estudo do movimento dos astros, né, dos planetas em torno do Sol, uma das grandes dificuldades de representação de John Kepler foi tentar representar isso. E ele criou modelos, ele era também professor de geometria espacial, e ele criou modelos, né, mas teve muita dificuldade. Talvez se ele tivesse esse conhecimento que se hoje tem da não euclidiana, ele conseguiria resolver com mais facilidade, talvez, né? Então ela forneceu a base para toda a matemática, para muita ciência. Então vamos relembrar algumas coisas da geometria euclidiana, algumas coisas bem básicas. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Maravilha. Uma reta limitada pode ser prolongada indefinidamente, sem dificuldade. São axiomas, não tem como você provar. Dado um centro e um raio, pode-se traçar uma circunferência. Todos os ângulos retos são iguais entre si. Ok. E aí vem esse postulado muito interessante, que é o quinto, né? Por um ponto exterior a uma reta, passa uma única reta por um ponto exterior a uma reta, passa uma única reta paralela à reta dada. Então está aqui a representação, nesse quadrinho, nesse segundo quadrinho. Isso aí é de conhecimento de todos, né? Mas aí, no decorrer do tempo, apareceu mais dois malucão aqui, tá? Desculpa, né? O Nicolai e o Janus, que eles disseram o seguinte: não, peraí, vamos modificar esse axioma,
Vamos pegar esse quinto axioma aqui, a gente pode modificar e vamos criar um novo sistema, não euclidiano. Olha só, vamos dizer assim, a coragem deles, né? Então, os dois grandes matemáticos mostraram que era possível construir geometrias coerentes, modificando apenas o quinto postulado. E aí começou a se estudar as curvas, tá? Existe uma área da matemática, não sei se vocês estudaram, que são as cônicas e as quádricas. Olha que coisa linda, né? Lembra lá das cônicas? Quais são as cônicas? Você tem elipse, parece um formato de um ovo, né? Tem dois pontos de foco, movimento, principal movimento dos planetas em torno das estrelas. Você tem ali, muito usado na astrofísica, você tem ali, além da elipse, a hipérbole, né? Aquelas duas curvas, lembra da hipérbole, aí passando um eixo ali, e você ainda tem a parábola, né? Só que aí essa parábola, ela não tá naquela parábola que a gente costuma ver em função do segundo grau, parábola para cima e para baixo, ela tá de lado, né? Tá? Porque são cônicas, né? Então, quando a gente fala de cônicas, de hipérboles, fala de elipse, a gente está falando de parábola, a gente está falando de figuras no plano. E aí eu quero pegar essas figuras e gerar figuras espaciais. Aí são as quádricas. E aí vai gerar figuras assim como o cone, né? Vai formar, por exemplo, a sela, igual a sela de um cavalo, tá? Vai formar figuras. Você vai pegar essas figuras aqui, elipse, hipérbole, e vai gerar figuras espaciais, tá? Através de resoluções. Bom, e aí então eles começaram a criar novas geometrias, né? Negaram o postulado das paralelas, surgiu duas possibilidades, tá? Coerentes e consistentes de descrever o espaço. Então vocês têm aqui a geometria hiperbólica, tá? Desses dois matemáticos, né? Existem infinitas retas paralelas passando pelo ponto externo P, que aí vai gerar as curvas, tá bom? Então vou mostrar aqui o desenho. Geometria elíptica de Riemann, muito usada, né? Não existem retas paralelas passando pelo ponto P. Então veja que eles pegaram e modificaram esse quinto postulado para gerar um novo sistema. Então aqui, esses impactos nas geometrias não euclidianas, quebra do paradigma único, ou seja, o nosso amigo aqui não é o único dono da verdade, existem outras verdades, né, outros tipos de conhecimento. Liberdade axiomática, então axiomas podem ser modificados para criar novas teorias consistentes. Então você pega um axioma, modifica ele, olha que coisa louca, modifica ele e gera aí novos teoremas. Foi o que eles fizeram e deu certo, né? A abstração matemática passou a investigar estruturas independentes da instituição da intuição espacial comum. E nesse desenvolvimento das ideias, principalmente aqui de Riemann, vem se encaixar com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Lembra que na teoria da relatividade, Einstein ele modifica o espaço e tempo, né? O espaço e tempo pode ser modificado, pode ser comprimido, pode ser expandido. Então você pega uma curva, imagine assim uma folha de papel. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui da minha impressora, gente, só para a gente poder se entender. Então, eu pego aqui, isso aqui vamos dizer assim, euclidiana. Mas aí eu pego isso aqui, ó, e vou fazer curvas, ó. Então eu já não estou mais trabalhando com a geometria euclidiana. Eu estou trabalhando já com outros tipos de geometria que não são euclidianas. Então eu estou encurvando aqui o meu plano, tá? Então aí surgem novas ciências, né? Aí vem aquelas famosas matemáticas lindas e maravilhosas, as integrais, né? Muito bem. E aí, continuando aqui a nossa explicação, então a gente está falando aqui, vamos falar agora da geometria de Riemann, tá? Que é mais elíptica, né? Curvas em elipse, e os impactos filosóficos das novas geometrias, tá bom? Então nós temos aqui o nosso amigo Riemann, matemático alemão,
que revolucionou a geometria para ampliar o conceito de espaço. Riemann ampliou o conceito de espaço introduzindo variedades curvas, né? Então aqui tem alguns exemplos, aqui é euclidiana, como eu mostrei aqui no papel para vocês, bem rudimentar. Aí você tem os espaços curvos, tá? Curva positiva, aqui tem a curva negativa, isso aqui é parecido com a sela de um cavalo, que eu falei para vocês. Isso aqui é uma quádrica, isso aqui também é uma quádrica, são figuras espaciais baseado, então, em curvas como hipérbole e elipse. A geometria moderna, então, a base, então, a sua teoria tornou-se fundamental para. Então, aqui a ideia central é trabalhar com curvas, tá, gente? A ideia central aqui é sair da geometria euclidiana, que é plana, e trabalhar com curvas. É coisa de doido. Então, essa teoria tornou-se fundamental para a geometria moderna, tá? A base para o estudo dos espaços curvos, a topologia, então a gente está estudando aí nesse módulo também, acho que nem todos vocês estão fazendo, a disciplina também que está comigo, que é espaços métricos, trabalha muito com a questão de topologia, né? De formas. Relatividade geral de Einstein, então veja que as curvas, né? O espaço-tempo ele pode ser encurvado, o espaço-tempo é modelado por uma variedade curva, cuja curvatura é causada pela matéria e energia. Tá? Coisa fantástica isso, né? Então, os impactos filosóficos das geometrias euclidianas, matemática admite diferentes sistemas consistentes, então não tem como modificar um axioma para gerar outros. A geometria euclidiana não é a única possível, não é a única verdade. Os axiomas podem ser modificados, tá, dentro de padrões lógicos, né? A matemática tornou-se mais abstrata, tá? E a matemática tornou-se mais abstrata. Bom, são 4 pontos aqui. Interessante ler esse trechinho aqui. Essas descobertas ampliaram a liberdade e o poder da razão humana, de pensar mais, de analisar mais, permitindo a matemática explorar infinitos mundos possíveis, né? E aí eu fico pensando assim, quanto mais você vai descobrir ainda, né? Coisas que a gente não sabe. Tomara, né? Tomara. Bom, mas aí, fazendo agora um resumo do que nós falamos, de toda a aula, aqui essa aula é mais curta, lembrando que a gente falou de conhecimento depende da razão e da observação, da experiência, do empirismo. Conhecimento analítico e sintético, o analítico ele por si só já responde, ele é mais lógico, ele é a priori, isso é o analítico. O sintético ele acrescenta algo a mais para tornar esse conhecimento mais amplo, né? Filosofia da ciência das bases para a área científica, sempre respondendo questões de o que é ciência, tá bom? A matemática é conhecimento a priori. Isso a gente comentou na aula passada, a gente está frisando aqui de novo. Lembra do teorema de Pitágoras que a gente comentou na aula passada? Platonismo, formalismo e logismo são basicamente modelos, sistemas, formas de pensar. Platonismo já existe, já é a realidade matemática, o matemático só descobre. O formalismo matemático pode ser explicado através de regras, e o logicismo matemática pode ser explicada pela lógica. Geometria de Euclides, ficou mais de 2000 anos sendo ela a única verdade, mas depois alguns matemáticos, no decorrer da história, demonstraram que existem outros sistemas não euclidianos que também são verdades. Aí entra essas geometrias das curvas, tá? Que se aliaram aí também, por exemplo, a geometria de Riemann se aliou muito aí à física, né? A teoria da relatividade Albert Einstein. Aqui os impactos filosóficos, aonde de forma resumida quer dizer para nós que a euclidiana não é a única verdade, existem outros tipos de sistema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham captado aí as ideias principais. Estudem, tá? Leiam lá o material. Procurem ler o material da forma que eu estou colocando.
Lê a introdução primeiro, vai devagar, depois você vai ler o capítulo 1, porque você vai ler a introdução, vai fazer uma atividade avaliativa, que é uma resenha. Depois você vai ler o capítulo 2, então tá tudo seguindo esses conceitos, tá bom? Que vocês tenham sucesso aí e bons estudos e um abraço a todos. Até a próxima!